Boa tarde, Pedro, Vamp, Bruno, companheiros. Olha, eu acho que o risco que o Santos corre de eliminação é real, mas o risco dessa noite é maior ainda. De tomar uma traulitada do Corinthians se não tiver uma formação, parece que vai ter, né? Diferente daquela que vimos no domingo. Aquele time não dá para enfrentar o Corinthians, não. Soteldo, Guilherme, Tiquinho e Neymar. Perde a bola, o quarteto fica lá na frente, entrega a Deus, ao goleiro Brazão e aos homens da linha defensiva, os volantes. Se vira aí, não dá, cara. Não vai dar. Se der espaço, como deu para o Novo Horizontino, para o Memphis, para o Garro, para essa rapaziada aí, vai complicar pra caramba para o Santos. Eu acho que o Santos hoje tem que ter uma postura diferente. Eu tiraria o Soteldo do Tiquinho, povoaria o meio campo, deixaria o Neymar à frente ali com o Guilherme, que é rápido. O Neymar perdeu a bola, volta, Guilherme recompõe, todo mundo tem missão defensiva. O Neymar vai descansar, não adianta. No máximo pode cercar e tal, não vai. O Neymar não vai voltar marcando tudo, não vai. A gente sabe que não vai. Não estou dizendo que ele não queira, não vai ter condição. E você vai preservar o quê? O cara mais talentoso para que uma bola que você vá nele possa decidir, possa levar perigo para o adversário. O Corinthians é um time acertado, é muito competitivo dentro de casa. No final de semana sofreu para ganhar do São Bernardo, que das equipes pequenas é uma das que se destacam, né? Mas os caras que decidem, né? Um deles, por exemplo, que é o Memphis, saiu do banco, né? Então hoje já deve começar com todo mundo e tal. Eu acho que hoje é um jogo bem perigoso para o Santos, num cenário em que o Santos criou na sua torcida eu não vou chamar de expectativa, uma ilusão. Isso não é expectativa, isso é ilusão. É pior. De que a chegada do Neymar dividiria em duas fases, né? Chegou o Neymar, agora não funciona assim, comprovadamente, por mais que o Neymar tenha talento, ele não joga há muito tempo, o time é um time ainda em fase de formação, não tem estrutura, por isso sofre contra Novo Horizontino, contra Velo Clube quando perdeu, por exemplo, né? Um festival de falhas em jogadas aéreas, assim, uma coisa preocupante. Então acho que o Santos tem hoje um jogo para... É um jogo para ir para não perder. Montar um time para não perder. E torcer para o Neymar estar inspirado. Quem sabe hoje, com um pouco mais de ritmo, possa ser um jogador decisivo, como já foi em outros momentos, e dele se espera, evidentemente, porque o Corinthians é franco favorito para hoje. Não tem nem como comparar. E o Corinthians não encara o Campeonato Paulista como pré-temporada. Ele encara como objetivo concreto. Ele quer o título, sim. Palmeiras claramente trata como pré-temporada, o São Paulo também, tem que São Paulo para os Estados Unidos, adiou o jogo, aí está jogando todo dia praticamente, São Paulo no intervalo de 8 dias e pouco, né? Quase 9, fará 4 jogos, o que dá quase dia sim, dia não. O Corinthians também teve jogos encavalados, mas ele tem na semana que vem já a primeira partida pela fase preliminar da Libertadores da América, então justifica-se, né? Não se justifica o calendário maluco, com tantos jogos encavalados, mas o Corinthians ele não foi passear nos Estados Unidos, São Paulo foi. Não tinha nenhuma grande cota lá. O que foi fazer? Cruzeiro, Atlético, Flamengo e São Paulo? Não dá para entender fazer o que lá. No caso do Flamengo, do Atlético e do Cruzeiro, eu acho que isso não impacta tanto no campeonato. A São Paulo, sim. Então agora já tem tanta reclamação do Zubeldia e tudo mais. O Santos ainda cancelou a viagem que ele faria, não foi, menos mal. Não sou contra tá, ir para os Estados Unidos, mas tem que ter uma cota, tem que ter um benefício financeiro. Vai lá para quê? Né? Para tornar a rotina ainda mais pesada, realmente é bem questionável, no mínimo questionável. E o Corinthians não, ele está marchando para tentar recuperar o título paulista, não ganha nada desde 2019, um título importante que um brasileiro desde 2017, tem um investimento altíssimo, precisa de resultado em campo para acalmar as questões fora de campo. Imagine o Corinthians esse ano eliminado, como foi, por exemplo, o Ituano dentro de casa. O Ituano não está na primeira divisão, mas para um outro pequeno. Imagina a situação. Aí tudo que acontece fora do campo vai explodir. Pedido de impeachment, questionamento sobre as finanças, que são mais do que pertinentes. Então o Corinthians trata o campeonato como total prioridade, quer porque quer ganhar, leva muito a sério, não leva como pré-temporada. Então para o Santos hoje vai ser um desafio, acho que bem pesado, cara. Eu não acho que é um jogo muito... A não ser, repito, que o Caixinha, ele tem que repaginar o time. Aí fala que vai com 3 zagueiros e tal. Isso. Então vamos ver como vai ser essa formação. Mas eu acho que a grande questão é esse quarteto. Se for um trio... No domingo foi assim, contra o Novo Horizontino. Perdi a bola, havia 2 compartimentos, os 4 e os outros 6, mais o goleiro, né? Você via ali que não tinha ninguém de branco ali no meio. Os jogadores do Novo Horizontino tinham espaço para conduzir a bola, para tabelar, para construir jogada, para ir levando, para tentar chegar na zona de perigo. Só que faltou qualidade, acabamento nas jogadas, finalizaram muito, mas não conseguiram vazar a meta do Santos. O Brazão ainda assim fez ótimas defesas.
Isso foi o que a gente viu no domingo. Hoje não, um adversário mais qualificado, né? Enfim, e em Novo Horizonte a maioria da torcida era do Santos, inclusive, embora fosse fora de casa, o ambiente estava propício para o Santos. Dessa vez é tudo inverso. E nós temos aqui a provável escalação do Santos para o jogo de hoje, com mudanças. Recebi até aqui no ponto que o quadrado mágico não vai entrar em campo. O quadrado mágico vai ser desfeito. Quadrado mágico, Vamp, gostou dessa? Pô. É o quadrado mágico do Santástico do Peixe. Então a provável escalação do Peixe, a provável escalação do Santos. Tem Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, João Basso e Luan Pérez. A linha de 3 zagueiros, 3 defensores. Rincon, Pituca, Léo Godoy, Tassiano, Neymar, Tiquinho, Soares e Guilherme. Vampeta, gostou dessa escalação? E como disse o Mauro, não dá para jogar com Soteldo, Tiquinho, Guilherme, Neymar, os 4 juntos, porque hoje é um jogo que vai exigir mais do Santos na parte defensiva, Vamp. Porque assim, o Guilherme ainda volta a tentar recompor, né? O Soteldo, antes da chegada do Neymar, lembra que o Caixinha falou? É irresponsável, não tem, assim, quando eu falo responsável, não tem comprometimento no esquema tático, de voltar, de sem bola, jogo sem bola, né? Então, quer dizer, é um jogo que o Santos... E até com bola, às vezes fica ciscando o Soteldo de um lado para o outro e não sai do lugar. E já criou vários problemas no Santos, eu não sei como é que ele conseguiu ainda voltar para o Santos, né? Então, quer dizer assim, o Tiquinho chegando, um homem de área, o Tiquinho às vezes volta ali, mas principalmente tem que marcar o zagueiro, os volantes, né? O Caixinha procurando a melhor formação, ele mesmo nas coletivas fala disso, e seria uma grande decepção o Santos não passar de fase, né, Pedro? É o grupo ali que, dos 4 grupos que tem no Campeonato Paulista, é o grupo que mais vem somando, que vem menos somando pontos dentro da sua chave, né? O líder tem 9 pontos, se eu não me engano, do grupo, que é o Guarani. Ontem o Red Bull Bragantino perdeu, tem 8, se ganha vai a 11. Quer dizer, ele está tudo muito, muito próximo um do outro. O Coquinho me mandou aqui, o Botafogo venceu o Bragantino, resultado bom para o Santos. O Guarani tem o Novo Horizontino, é um jogo mais pegado. E a Portuguesa fora enfrenta o Água Santa. Então, ainda tem isso, né? O Água São Santa... os adversários do Peixe. Então tem isso. Então, quer dizer assim, ele está procurando, tentando uma melhor formação. Com a chegada do Neymar, ele se pensou no quadrado mágico. Quadrado mágico é bom, né? O quadrado mágico. Imagina só que é Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé e Bellingham. Então deve ser o quê? Deve ser Harry Potter com seus amigos. Aí é mágico mesmo, ali é mágica mesmo. Dom Bodóis, Harry, o quadrado mágico, esse sim é o quadrado mágico, né? Então o do Santos tá aí, vamos ver. No Corinthians tem o Thales Mágico. Tá aí. A galera tá toda empolgada, e é só o Paulistão. Só o Paulistão. E as magias até agora nada, viu? Nada. O Palmeiras sendo vaiado lá em Brasília, o São Paulo sendo vaiado em Brasília, no Mané Garrincha. O Santos com essa pressão aí. O Santos com essa pressão. E o Corinthians só o Corinthians, e o Corinthians vai ganhando ali seus jogos, 2-1, é 3 pontos, mas em clássico ainda não ganhou de ninguém, né? Aquilo. Tem a grande chance hoje. Quer dizer assim... De time mesmo assim, clássico, empatou com o Palmeiras e perdeu do São Paulo. Tem que ganhar um clássico hoje, né? O saldo saiu positivo depois do clássico contra o Palmeiras, mas também se perde aquele jogo e ia ter... Então, já era dois derrotas em clássico e hoje tem o Santos. Ia ter corneta. Então tá na hora de voltar a ganhar um clássico também, ia ter cornetagem pra cima do Ramon. Tá precisando. Ganhar um clássico no Campeonato Paulista, né? E hoje em casa, o Corinthians é muito forte, jogando em Itaquera. Bruno Prado, passamos a provável escalação do Santos, a provável escalação do Corinthians, hein? Vai todo mundo pro jogo, força máxima, mesmo com o Corinthians já classificado de maneira antecipada, a melhor campanha da fase de grupos do Paulistão. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro, Choca e Hugo. Raniele, Martínez, Carrijo, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Então a novidade aqui, o Garro mais uma vez, o Garro que está de volta e vai começar o jogo como titular pela primeira vez na temporada, Rodrigo Garro. Bruno Prado, é o time do Corinthians com a força máxima. É um jogador muito importante para o Corinthians. Pegar o ano inteiro, para mim ele foi o melhor jogador do time no ano passado, né? Porque o Memphis chegou no meio do ano, o Yuri Alberto teve um período ruim, depois cresceu muito na reta final. O Garro, ele manteve uma regularidade durante todo o ano. E ele é titular desse time, claro, né? O Igor Coronado é um jogador que alterna muito. Não vejo o Coronado assim como um titular. Não, com uma sequência, eu acho que é um cara que pode entrar durante o jogo, até ajudar, iniciar uma vez ou outra, já que tem bastante jogo, mas não vejo o Coronado como um titular, um cara para dar uma sequência no time do Corinthians. É um time forte, o Corinthians está alternando, né? O Corinthians, ele está fazendo um revezamento,
mas nos jogos importantes, nos clássicos, que são os jogos importantes desse campeonato, ele vai com a sua força máxima, vai com o seu melhor time, e é um time bom, né? Um time que se acertou no final do ano passado. O Breno Bidon ainda segue fora, que está na seleção sub-20, mas o Garro volta, né? Contra o Palmeiras eram as duas ausências. Hoje o Garro volta e na zaga o João Pedro está merecendo mesmo ganhar esse espaço. Ele aproveitou bem as chances, deve jogar hoje com o André Ramalho. É merecido, ele está ganhando o espaço no time titular porque agarrou bem as oportunidades que recebeu. O Garro está de volta e o confronto de hoje, Mauro, também marca o encontro do Neymar com o Memphis Depay, né? Esse encontro de dois grandes jogadores. O Neymar é muito mais jogador que o Memphis, a carreira do Neymar mostra isso, só que o Memphis hoje, fisicamente falando, esportivamente, tecnicamente, até porque o Neymar está sem ritmo, né? O Memphis hoje é muito mais importante para o Corinthians do que o Neymar para o Santos, Mauro. Então a gente também fica na expectativa por esse duelo individual. A gente podia até fazer um cara a cara depois, né? Que saudade do cara a cara. Memphis, Depay e Neymar, Mauro. Nossa Senhora. Hoje o Depay é o jogador mais decisivo que o Neymar, né? Isso aí é uma constatação também, não é nenhuma opinião. Mas o Neymar pode mudar isso a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser no próximo jogo, pode ser daqui a uma semana, pode ser que não aconteça. Na verdade, o Neymar é sempre um mistério. A gente não sabe o que vai acontecer, se ele vai de fato conseguir. Eu ainda acho que nesse momento, especialmente em que ele está retornando ao futebol, né? Podemos assim dizer, porque foram só 4 aparições e nenhuma delas nos 90 minutos. Essa última até foi bem longa, ficou 74 minutos em campo e foi titular, ao contrário das 3 anteriores, uma pelo Santos, 2 pelo Al Hilal, com uma contusão no meio, né? Assim, eu acho que o Neymar deveria jogar mais perto do gol, né? Deixar aquela função ali de meia, que ele toma mais pancada, o espaço é menor, 3, 4 cercam o Neymar quando pega na bola, e trabalhar mais perto da área adversária, onde um drible, um espaço que ele consiga criar, uma falta é sempre perigosa, dentro da área é um pênalti. O marcador tem mais receio de dar o bote, porque sabe que ali há uma zona de perigo, né? Eu acho que ele deveria jogar mais perto do gol. Talvez depois, se ele estiver mais em forma e tudo mais, me parece que ele quer jogar como meia, né? Ele tenha mais condições de fazer esse papel. Mas acho que nesse momento seria interessante. Por isso que eu entendo que o Caixinha deveria, dos 4, tirar 2. Eu tiraria o Tiquinho e o Soteldo fácil, né? E povoar o meio campo, ou montar com 3 zagueiros, mais um homem no meio campo, Tassiano, por exemplo. Um jogador que tenha mais força, vitalidade para marcar e ir para o jogo. E fazer volume quando chegar no ataque ali com mais jogadores. E o Neymar, deixar o Neymar mais ali para trabalhar naquela zona de perigo, né? Onde ele vai preocupar a defesa do Corinthians e onde ele pode encontrar mais espaços. Mas assim, a gente está sempre falando do Neymar, imaginando que ele pode vir a fazer, mas não sabe quando isso vai acontecer, se vai acontecer. E o Memphis não, o Memphis já recuperou a sua forma, né? Quando chegou o Corinthians não estava tão bem. E é um jogador que tem mostrado aí que ele decide jogos, pode decidir jogos. No ano passado não decidiu tanto assim, né? Especialmente na Copa Sul-Americana, que o Corinthians foi eliminado, né? E ele não conseguiu mudar o cenário da partida. Ele era disparado o jogador mais caro em campo, né? De todos os atletas das duas equipes. Mas agora está numa fase boa, é um jogador que, quando voltou das férias, o pessoal questionou, normal, ele tem uma parada das férias, mas já está de novo no ritmo e hoje é um jogador muito decisivo. Mas o Neymar vai acordar a qualquer hora também, né? A gente não sabe. Pode ser que amanhã a gente venha falar aqui de uma grande atuação dele. Isso acho que é uma coisa que deve acontecer naturalmente, vai ter um momento que ele vai ressurgir. E hoje é um jogo, obviamente, em termos de motivação, né? Embora isso não seja tudo, né? Mas é importante. Eu creio que sim, né? Há quanto tempo o Neymar não joga uma partida como essa, tão desafiadora? Muito tempo, há muito tempo. Desde o jogo da contusão, que foi contra o Uruguai, lá em Montevidéu. Se enfrentar como visitante o Corinthians, líder do campeonato, em ótima fase. Por clube faz muito tempo. Sendo que ele veste a camisa do Santos, cujo torcedor, quando olha assim para os rivais, você pergunta para qualquer santista, ou para a maioria, creio eu, né? Pelo que eu sei, pela maioria, qual o grande rival? Corinthians. Né? Não é Palmeiras, não é São Paulo, não é outro. É o Corinthians, é o time que os santistas mais têm rivalidade. Então hoje é um cenário muito bom para ele ressurgir. A questão é se ele vai conseguir, mas acho que o time tem que ajudar e o Caixinha tem que ajudar. Eu acho até que ele colocou os 4, é parecido com o Zubeldia, com o quarteto, né? A gente falou sobre isso ontem aqui. Eu não entendo porque que o Luciano tem que ser tão preponderante para ser titular do São Paulo. Não pode ser reserva, Luciano. Nossa, Luciano no banco. Qual o problema? Pode ficar no banco, joga um jogo, não joga outro e tal. Enfim, a mesma coisa do Santos. Por que o Soteldo não pode ser reserva do Santos? Pô, pelo amor de Deus, gente. Aí tem que ter o Soteldo no time. O Guilherme, não estou discutindo que ele está em ótima fase, merece jogar. E o Tiquinho, acho que é um muito bom atacante, mas ainda está voltando. Teve uma temporada com problemas, não foi bem, né, no Botafogo.
Então, nesse momento, também pode ser uma opção. Eu acho que Guilherme e Neymar na frente, com um time com mais gente no meio campo, para brigar mais por essa posse de bola, não deixar os jogadores do Corinthians à vontade, e quando der a bola do Neymar, ter aproximação, ter mais gente chegando para atacar o adversário, acho que pode ser muito mais interessante. Domingo, achei, se repetir aquele comportamento, acho que não vai, né, pelas prévias, é quase um suicídio jogar daquele jeito contra o Corinthians, acho eu. Porque, assim, eu repito, o Novo Horizontino não teve a qualidade. O Novo Horizontino contra o Corinthians fez várias... Atropelou o primeiro tempo. E não conseguiu ganhar o jogo, perdeu. E foi de novo isso no domingo. Teve mais volume que o Santos e não conseguiu ganhar. Mas o Corinthians não vai cometer, provavelmente, esses erros se tiver essa chance. Então o Caixinha deve mudar bem a equipe e talvez aí encontrar uma formação mais adequada, né? A grande questão do Neymar, que eu acho, aí é uma dúvida que eu tenho, né? Como é que funciona você chegar para o Neymar hoje no Santos, né? Segundo a matéria do UOL ontem, até o hotel ele é ouvido para escolher qual hotel. Neymar, eu quero você jogando na frente. É assim como normalmente, né? Ou você tem que negociar com o Neymar para ver se ele está a fim de jogar na frente. Eu não sei sinceramente. Ele chegou tão empoderado, eu não estou assim de gozação, eu não sei. Não, mas é verdade. O técnico tem condições de chegar e falar assim, Neymar, eu quero você jogando no ataque dessa vez, não quero você aqui no meio, quero você recebendo a bola nessa zona aqui da intermediária para perto da área adversária, ou puxando um contragolpe quando o time adversário subir, você poder levar o time à frente, o Guilherme é rápido, vai estar contigo, quero que você faça tal jogada, assim. Eu não sei se é assim, ou se ele tem que negociar com o Neymar. Tipo, não, mas eu quero jogar no meio campo, eu quero ser o 10, né? Enfim, eu sinceramente não sei. Eu tenho dúvidas quanto a isso. Porque alguém tem dúvida de que o Neymar é o personagem mais poderoso do Santos? É óbvio. Tamanho é coisa evidente, pô. Até o técnico está abaixo dele, nessa hierarquia, digamos assim. Então, essa dúvida eu tenho. Como é que o Caixinha chega e faz isso? Não sei. Isso me fez lembrar o Rogério Ceni como jogador do São Paulo. Também tinha um tamanho e um peso dentro do vestiário. Na época do Ney Franco, lembra do Ney Franco, técnico do São Paulo? Caos. Teve gente ali que dizia que era o Rogério, né? Que de alguma forma escalava o time ou interferiu para a demissão do Ney Franco. Ô Vampeta, você já viu isso já no meio do futebol? Jogador quando tem esse tamanho todo dentro do clube, escalar o time ou falar, não, eu só vou jogar aqui como 10 ou quero jogar no ataque. O técnico perde força quando tem um jogador desse tamanho no vestiário. Geralmente no meio do futebol é assim, né? Mas com a volta do Neymar e o Santos retornando à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né, se você fala assim, viu aí a confusão que deu, não deu uma confusão entre elas, mas deu o que falar, a troca de camisa, né? Do Garro com o Mendes, né? Mas o resto lá do Santos, acho que os caras vão ficar... Alguns podem até não gostar, mas vão engolir seco, porque pelo tamanho que o Neymar tem em relação ao futebol mundial.